Vamos lá, então. Aqui nós temos as substâncias A, B e C. Na primeira figura aqui nós temos aí os pontos de fusão, ou seja, quando as temperaturas começam a modificar o elemento físico em questão, né? Nesse caso aqui, na figura A, ponto de fusão vai ser menos 10 graus Celsius, né? A temperatura dele está negativa em menos 10. Na figura B, ponto de fusão, ou seja, ele vai alterar a propriedade física em 150 graus Celsius, essa temperatura. Na figura C, ainda falando de ponto de fusão, vai ser menos 50 graus Celsius. Isso nos pontos de fusão, né? Quando os elementos começam a sua modificação. Mudando para a ebulição, na mesma figura A, o ponto de ebulição, de fervura ou de aquecimento vai estar em 50 graus Celsius, positivo. Na figura B, uma temperatura um pouco maior, 800 graus Celsius. E na figura C, Marcela, são 10 graus Celsius o ponto de ebulição. E essas letras que você viu aí, né, para você poder entender, né, só para a gente completar nosso raciocínio. Essas letras a gente vai chamar de estados físicos. A letra S está representando o sólido, a letra L o líquido, G, estado físico gasoso. E aí cada elemento físico desse, quando ele atingir, essa pergunta da questão, tá? Quando ele atingir aí uma temperatura de 25 graus Celsius, qual vai ser o estado físico dele? De cada elemento desse que a gente viu aqui. Eles vão se alterar, vão permanecer? Como é que fica? Isso que a questão está perguntando para a gente. Note que na figura A, o ponto de fusão é menos, ou seja, negativo em 10 graus Celsius. A questão pergunta quando ele atingir 25. 25 é mais do que 10, né? Que ele está aqui, está positivo. Então, ele vai alterar o estado físico dele de sólido para líquido. Aí vai ser lá aquela letra L que você viu lá na B. Beleza? Depois, na figura B, a 150 graus Celsius é a temperatura dele. A 25 graus Celsius vai acontecer alguma alteração? Não. Para ele poder alterar a temperatura, ele vai ter que estar pelo menos a 151 graus Celsius. A 25 graus Celsius ele permanece o mesmo, né? Ele não vai mudar. E depois, vai ser no caso, né, ele vai continuar lá, um sólido, né? Depois, a figura C, menos 50 graus Celsius. A questão está pedindo quando ela atingir a temperatura de 25 graus Celsius, vai ter alguma alteração? Tá vendo? Ele aqui está negativo. Ele vai atingir a temperatura de 25 graus Celsius, vai mudar. Ele vai ficar gasoso. Por isso que nós obtivemos aquela resposta lá, tá? E aqui do lado aqui foi só para você acompanhar o raciocínio. Qualquer dúvida pode perguntar novamente, tá bom, Marcelo?